De uma ruptura familiar que acabou com a minha empresa e quase acabou com a minha vida, iniciou uma cura interna e um processo grandioso de transformação. A dor de ser traído por aquele que você mais ama, a queda de um império construído em mais de 10 anos, a vida que fica por um triz. É daqui que a reconstrução se inicia. O impacto foi grande, mas para iniciar a transformação foi maior ainda, porque abriu um caminho para olhar para dentro de mim, para coisas que eu não via, lealdades familiares. Eu fui para muitos cursos de autoconhecimento, entender quem era o Maurício, quais são principalmente seus princípios, valores inegociáveis para eu poder entrar numa nova jornada e uma reconstrução minha para depois reconstruir a empresa. Nesse caminho eu tive diversos desafios, porque perder uma empresa que eu tinha 10 anos, perder ela para o meu pai e para minha irmã, não é fácil, tem uma dor emocional muito grande, uma dor que eu segurei para não passar para os meus filhos, não passar para minha esposa, que eu aguentei muito no osso. Talvez teria pedido ajuda, eu fui muito orgulhoso e não pedi. Foi também um trabalho de muita reflexão, muito conhecimento, novos padrões que eu tive que criar para conseguir dar a volta por cima. A dor de ser traído ela é grande. Para mim, se foi pelo pai, pela irmã, a traição é igual, né? A falta de integridade me incomoda mais do que quem fez. Acho que não tenho certeza que foi positivo, porque olhei pelo poder da autorresponsabilidade. Eu olhei para dentro de mim e falei, não vai mudar o que fizeram comigo, mas vai mudar o meu olhar com o que fizeram comigo. Então eu pude conseguir construir uma nova mentalidade e uma estrutura para que eu transformasse a minha vida, principalmente, melhor, com novos conceitos, com novas prioridades, e depois isso me fez construir um novo CNPJ muito mais forte, que refletiu muito mais faturamento também. A força veio de vários momentos sendo quebrado, né? Esse processo de dissolução da minha empresa e dissolução da minha família foi vindo semana por semana, eu fui sendo quebrado, aquele osso que para reconstruir, o médico tem que fraturar. Num processo de conversar, eu e Deus, na beira da praia, estava eu, o sol e a minha sombra e Deus. Ali eu cuspi tudo que me incomodava, todas as dores, foi o meu conselheiro. Eu tinha um propósito, eu não desisto, eu não desistir nunca foi uma opção para a minha vida. Então, eu sou uma pessoa extremamente persistente e com objetivos muito claros na vida. Mas, principalmente quando eu chego em casa e tenho 2 filhos pequenos e olhar para eles e eles não passarem pela dor que eu passei, e não só a dor de traição, mas a dor que eu nasci sem conhecer minha avó, que morava na minha cidade, porque existia uma lealdade familiar. Meu pai brigou com a mãe, com a irmã. Na minha época, o que aconteceu, isso não foi resolvido, eu briguei com meu pai e com a minha irmã. Além de querer muito ir para frente, que é um objetivo meu, eu ainda tinha um impulsionador que é olhar para eles e olhar para minha esposa e falar, eu não desisto nem por mim, nem por eles. Dentro desse processo que eu fiz de autoconhecimento, fiz diversos cursos de Access, que são ligados à física quântica, mas eles são um mergulho para dentro de si. Eu fiz curso de PNL, tive acesso a fazer uma constelação. Quando eu fiz com representantes, né, com bonecos, eu coloquei a minha posição atrás de toda a minha família. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meus avós. E quando eu olhei aquilo, a ficha caiu porque eu sou menor, eu sou mais novo da família. Estava atrás uma posição de cuidador, de posição de salvador da família. Isso, hoje eu entendo que é uma posição arrogante minha, porque eu não tenho capacidade de salvar ninguém. A minha vida não é melhor que a de ninguém. Simplesmente eu fiz escolhas que para mim são melhores. E quando eu mais para frente fiz o curso de constelação familiar, aquilo me deu o significado dos padrões que foram herdados, né, dessas brigas que meu pai teve com a família, que veio para mim na minha geração. Eu briguei com a família e eu olhei, não, daqui não passa. Essa relação, essa dificuldade, eu não quero ter com meus filhos. Consegui entrar no espaço de olhar para todas as minhas dores, perdoar o meu pai. Já tinha feito esse perdão mentalmente, porque tudo aconteceu em 2021. 2 anos eu fiquei remoendo aquela dor incessantemente e eu fui diluindo aquela pressão que existia dentro de mim, porque eu dormia,
ficava pensando se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito diferente. Mas nada mudava, mas eu fui diminuindo pouco a pouco aquela sensação que me anestesiava dentro, que era ruim para mim. Mas eu olho para ele com um olhar de amor como se eu tivesse uma criança. Olhasse para meu pai e minha mãe, e eu com 5 anos, passeando num parque que nem esse, olhando para eles com o orgulho de ser filho deles. A decisão de me tornar mentor, ela foi um processo de amadurecimento de alguns anos. Eu tenho uma jornada de mais de 15 anos como empresário. E o que eu descobri é que eu poderia me tornar mentor de estratégia de vendas, posicionamento de empresa, importação, tudo que eu faço muito bem, porque eu tenho uma empresa que fatura bem há muito tempo. Então, muitas vezes a gente tem uma lealdade e que a constelação aborda, eu abordo bastante constelação na minha mentoria. Além da constelação, PNL e outros exercícios de Axis, porque tem muitas coisas por trás. A gente é mais, que nem na constelação a gente diz, a gente é mais leal do que livre. Mas lá no fundo, algo nos impede de dar o próximo passo. Então, quando eu decidi me tornar mentor, foi não para fazer estratégia, não para olhar para marketing, vendas, mas o que realmente mudou o ponteiro da minha vida foi ajustar a minha mentalidade, trazer uma nova cultura interna, mudar o meu ambiente interno e meu ambiente externo, para que eu pudesse prosperar muito mais no meu CNPJ, faturar muito mais na minha empresa, mas esse dinheiro ficar e multiplicar. Tu não consegue chegar lá porque alguma lealdade, alguma crença, alguma coisa te limita para tu dar o próximo passo firme no chão e progredir o teu negócio. O projeto Da Vinci, que o Mac me apresentou, ele me mostrou o que eu precisava mostrar, porque eu sou um Maurício empresário, né? Eu tenho a minha rotina, a minha maneira de me apresentar, e no meu negócio eu pouco me apresento, porque minhas vendas são muito feitas no backstage, na retaguarda. Então, eu falo pelo WhatsApp, por e-mail, telefone, mas eu não preciso me mostrar para vender. Pouco eu faço uma call de vendas. Na mentoria, não. Na mentoria, a figura do empresário bem-sucedido, mas as pessoas precisam ver. Elas precisam ver o empresário bem-sucedido. E eu precisei mostrar essa minha imagem para os meus clientes, para o mercado e para me posicionar. Então, precisei criar essa imagem para o Instagram, criar essa imagem para vídeos no YouTube, criar essa imagem para subir no palco e palestrar. Então, essa imagem foi uma porta de entrada para eu reestruturar o meu posicionamento. Como as pessoas vão me olhar e qual a mensagem que eu quero transmitir. Se eu não sou claro na mensagem que eu quero transmitir, eu não posso falar de milhões e chegar de bermuda no palco. Falar de milhões, eu tenho que estar com uma postura de empresário. Se eu for na postura e na imagem que eu quero, agora eu preciso passar a imagem de governante. Aqui é estratégia, aqui é negócios. Agora eu preciso passar a imagem do mago, da transformação. E a pessoa vê isso, porque é a técnica do rapport. Ela precisa entrar em conexão comigo, porque parte é o que eu falo, parte é o que eu entrego como palavra, como conteúdo. Mas ela precisa primeiro ter uma conexão. E a conexão é o olhar, né? Como a pessoa está vestida, como a pessoa está transmitindo aquela informação que ela quer. A imagem chega antes da palavra. E essa transformação que foi construída com o Mac nesse projeto faz isso. A imagem chega primeiro, depois vem a palavra, mas a imagem carrega toda a simbologia do que a gente está construindo, tanto na minha vida como na mentoria, e depois vem todo o conteúdo, o texto. Então tudo integra a imagem junto com o conteúdo, dá uma potência muito maior no que eu quero entregar, de como as pessoas me veem e como eu quero que eu seja visto. Passagem da vida, eu entendo que só se torna eterno na memória de quem fica, na memória dos meus filhos, nos amigos que eu cativei, nas relações que eu construí ao longo da minha vida. O que eu deixo são pilares que são inegociáveis: verdade, integridade, respeito e amor. A relação que é basicamente o que eu tenho com meus filhos e minha esposa. É a base para construir todo o resto. Não adianta ser um empresário, um cara extremamente inteligente, mas tu querer passar a perna nos outros. Logo na frente, tu vai cair. Entregar isso para os meus filhos, para as pessoas que estão em volta de mim, é o meu legado para eu me tornar eterno na memória de quem fica.